gravação. Bom, gente, eu tava pensando em qual fantasia eu ia hoje, né? Porque semana retrasada eu fui de deusa grega, né? Enfim, né? Todo aquele negócio. Daí hoje eu falei assim: eu vou de Olimpíadas, não sei se vocês vão conseguir ver. O tamanho da minha testa cabe o logo das Olimpíadas facilmente, né? E daí eu ia vir também de presente grego. Eu ia fazer isso, mais ou menos. Enfim. Só que daí o meu irmão falou que aparecia um ovo, né? Daí eu decidi não ir de presente grego, mas eu queria vir de presente grego para vocês, ou seja, um presente ruim, né? Visto a Guerra de Troia. Tá mais para Troia mesmo, né? Bom, eu mandei mensagem lá no grupo, eu não sei se as pessoas viram, mas eu vou começar então, para não atrasar tanto. Gente, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Hoje a aula vai ser muito legal. Deixa eu fechar meu WhatsApp, porque para não ficar recebendo aqui. Hoje a gente vai finalizar a Grécia com a graça de Zeus, tá? Então eu tô atrasada no conteúdo, saibam disso. Mas tudo bem, nada que 2022 não recupere. Cadê? Pronto, vocês estão vendo, né? O compartilhamento das coisas. Gente, eu vou falando. Qualquer coisa, vocês podem me parar, pode mandar no chat. Eu peço, por favor, se alguém manda alguma coisa, alguém abra o microfone e leia, tá? Não tenham vergonha. Vamos lá, então. A gente falou bastante na aula passada sobre o mundo grego, né? A gente iniciou Grécia e a gente parou, basicamente... Nossa, quantas coisas a gente viu, né? Vocês ficaram meio desesperados. A gente parou em Atenas, né? A gente parou, na verdade, que eu falei do Sócrates, porque eu PT, não sei o que, e todo mundo começava a brigar, essa cena, né, do bar. A gente falou, então, um pouco, só recapitulando, a gente falou da estrutura, a gente estava falando, na verdade, sobre isso aqui, ó, melhor. A gente viu... Como que eu faço para... eu sempre faço isso. Enfim, eu não vou ficar me preocupando com o cursor. A gente falou, então, do período pré-homérico, a gente falou do período homérico, e a gente parou no período arcaico, tá? Período arcaico é quando a gente vê o começo, a formação das cidades-estados, das polis, tá? E a gente, quando estuda para o vestibular, a gente estuda duas principais polis, né? Atenas e Esparta. Mas, dica, só existiam essas? Não, a gente vai ver nos próximos mapas que não existiam apenas essas duas. Porém, quando se trata de vestibular, né, Enem, quando ele cobra alguma coisa, os outros vestibulares, vai se tratar apenas de Atenas e Esparta e, principalmente, uma coisa que eu vou deixar aqui registrado novamente, quando cair no vestibular cidade e estado e não especificar qual cidade, estado, se na questão, no texto de referência, não estiver especificando qual cidade, estado, você sempre usa como referência Atenas, tá? Cidade, estado democrática. Então, a gente falou da formação, a gente falou da evolução populacional de Atenas, eu falei para vocês de uma coisa chamada cinecismo, né, que vai ajudar a desenvolver o que a gente chama das demos, né, aquelas pequenas vilas, e que posteriormente isso cresce para se formar uma cidade-estado. Falei para vocês da sociedade ateniense, quem está no topo são os eupátridas, né, os bens de terra, os bem-nascidos. E a gente falou um pouco aí da democracia, da formação democrática, mesmo que ela não seja o ideal, né, naquele período ela foi ideal, porque foi o surgimento. Hoje a gente tem um modelo completamente diferente, graças ao que surgiu lá atrás, tá? Então a gente falou muito dos debates, a gente falou da retórica, como era importante os atenienses estudarem a retórica, estudarem o debate, ser bom com as palavras, tá? Porque o debate ele vai servir para discussão política, né? E quem tiver mais retórica vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá? A gente falou também sobre o ócio, a valorização do ócio. O que é o ócio? É você
praticamente não ter afazeres, você ter uma vida mais tranquila, você não ter que trabalhar, você não ter que ficar pensando muito nas coisas, né, pensando no seu trabalho, como sobreviver, porque você já tem esses recursos. Então, sobra o tempo que você usaria para trabalhar, sobra tempo para você ficar pensando, filosofando, planejando, cuidando dos seus sonhos, né, cuidando dos seus objetivos. Então, o ócio, ele era muito, muito valorizado, né, em Atenas, principalmente porque ele promovia o exercício da cidadania. Como assim? Se eu não tenho que trabalhar, poxa, eu tenho mais tempo para ficar pensando nas coisas, né? Eu tenho tempo para sentar ali na beira do rio e ficar discutindo, nossa, o que é a água e como ela suja. Eu tenho tempo para sentar na beira do rio e ficar vendo os peixes e filosofando o que tipo de animal é aquele, para ficar vendo como que é o desenvolvimento de uma planta. Então, né, os filósofos da natureza, eu não sei se vocês já tiveram essa aula com a Thaís, muito provavelmente sim. Os filósofos da natureza, eles vão ter tempo para ficar filosofando sobre a natureza, sobre a vida e sobre outras várias questões. No caso de Atenas, os povos também vão ter tempo para ficar discutindo e filosofando sobre a política. E isso vai cada vez mais progredir no debate de democracia. Tá, isso é muito legal, isso é muito importante, queria viver do ócio. Eu falei também para vocês sobre o desenvolvimento da filosofia. Sócrates, nesse período, né, ele vai ser um grande filósofo do qual a gente vai usar muito como base, né, a participação política, diferente do que ela é hoje, a participação política em Atenas era direta, ou seja, se eu acho que eu tenho que representar alguma coisa, eu vou lá e me candidato, eu vou lá e faço. É diferente da política de hoje, tá? Acho que é importante vocês lembrarem disso quando a gente falar de vestibular, se cair alguma questão dissertativa, se cair em alguma redação, porque hoje a diferença é, se antes era uma participação direta, eu vou lá e eu me candidato e eu faço. Hoje nós temos uma participação representativa, ou seja, eu voto em alguém para fazer as coisas por mim, teoricamente, né? Então eu vou votar em um candidato que tenha todas ou mais aproximadas intenções do que eu tenho, né? E é por isso que eu voto, ele vai me representar. E por isso que é importante também cobrá-los, né? Sem a necessidade de representatividade, tá bom? Hoje também mulheres votam, pobres votam, enfim, a gente tem isso também, tá? E daí eu fiquei de falar para vocês, para encerrar Atenas, eu fiquei para falar sobre o teatro, né? O teatro, ele era muito visto como um local de exercício da audição atenta para o posterior debate. Acho que é importante a gente prestar atenção nessa parte aqui, audição atenta, né? Porque a gente é ouvindo que a gente aprende a falar. Não é o contrário. E o que mais tem existido, né, na nossa contemporaneidade é a falta de escuta, né? É o excesso da fala e a falta de escuta. O teatro era um local onde era possível ouvir e depois debater, né? O pensamento crítico, ele era muito valorizado, como até hoje em dia dentro das artes, dentro do teatro principalmente, tá? E eu acho que é importante a gente pensar no teatro como uma forma, uma ferramenta de transformação também daquela sociedade, né? Aqui eu até coloquei para vocês, teatro e democracia. O teatro era organizado pelo governo da cidade-estado e financiado pelos cidadãos mais ricos, né? Quando a gente estudar Roma, a gente vai ver uma coisa muito parecida acontecendo, que se chama evergetismo romano, tá? Se aqui o teatro ele era financiado pelas pessoas mais ricas, né? Por quê? Eu financio, eu contrato atores bons, maravilhosos, e eu vou me autopromover, porque eu estou financiando isso. Vai acontecer uma coisa muito parecida em Roma, quando alguém queria se candidatar para a política, alguém queria entrar na vida política, essa pessoa ela fazia atos de caridades enormes para mostrar, olha, né, para trazer uma popularidade desses atos caridosos, etc. Então, tá um pouco aí na mesma linha, tá? O teatro, ele era realizado por atores profissionais
né? A história era contada de forma linear, em ordem cronológica, então ela tinha um começo, meio e fim, seguia numa linha reta. Hoje não, hoje a gente tem teatros que ele é completamente, né? Ele não precisa seguir nenhuma cronologia e tá tudo bem. Mas quando o teatro surge, ele surge de forma linear, tá? Existia, sim, a divisão entre palco e plateia, e eu já vou mostrar isso para vocês, tá? As apresentações. O que era apresentado, Gica? Tragédia e comédia. E eu já explico também, tá? E o teatro, então, ele possibilitava o desenvolvimento da retórica e da escuta. Eu aprendia a ouvir e eu aprendia também a debater, porque depois das peças, nossa, você viu isso, você viu aquilo, não sei o quê. Isso fomentava as discussões, tá? Isso daqui é um modelo do teatro grego, tá? Obviamente, essa parte aqui da arquibancada, ela foi renovada, etc., mas aqui ficam as ruínas. E é importante, né, a gente pensar nesse formato quase que um anfiteatro, etc., porque o som que falava aqui no palco, ele projetava para cima através dessa estrutura, então possibilitava a escuta até de quem sentasse na última fileira, tá? Aqui, né, novamente a mesma imagem. Aqui aconteciam cenas, enfim, ficavam músicos também. Aqui é o Teatro de Dionísio, também fica na Acrópole, em Atenas. Só estão as ruínas também, né? Pode, então, ser desse modelo ou desse, né? E aqui, eu acho legal falar para vocês, como curiosidade, aqui são algumas máscaras teatrais que eram usadas. Acho que é importante a gente lembrar que só homens atuavam, tá? Só homens poderiam exercer o papel profissional de ator, principalmente porque mulheres não eram reconhecidas como cidadãs, né? Lembra que a gente falou isso em Atenas? Mulheres não eram reconhecidas, né, como cidadãs, como nada, tá? Então as mulheres não podiam representar. Então como que eu fazia papéis femininos? Eu usava máscaras femininas, tá? Nossa, Gica, essas máscaras são meio demoníacas, não sei o quê. Vocês percebem que se a gente fosse ver em tamanho real, ela muito provavelmente seria maior que o rosto, tá? Ela seria de encaixe, maior que o rosto, e vocês podem perceber que a boca tem uma abertura enorme, principalmente porque a função da máscara, além de personalizar, né, além de entrar como um adereço para os atores, se fantasiar e tal, ela servia como quase um megafone. Então, se eu precisava que a minha voz projetasse para além, né, dessa questão da própria estrutura que ajudava a voz subir, eu usava essa máscara para potencializar a minha voz, para ela usar como uma projeção, tá? Para projetar melhor. Então, a máscara também tinha essa função. Tinha a função de demonstrar seres místicos, papéis femininos, crianças e etc. Outra coisa que eu queria falar também o que era escrito na época eram tragédias e comédias. Ésquilo, Sófocles, enfim. A gente tem várias tragédias que foram escritas, e as tragédias elas serviam muito para contar uma história, para causar comoção, para trazer também histórias de vida, morais e etc. Geralmente não. As tragédias eram escritas por meio com personagens principais como heróis, deuses, semideuses, tá? E sempre era um caminho muito complicado que o herói tinha que seguir, e no final das contas acabava em tragédia, era um final infeliz para todo mundo, né? Morte, todo mundo morre, meu Deus, né? Nesse período a gente vai ter aí Agamenon, Bacantes, a gente vai ter as Troianas, a gente vai ter Édipo Rei, nossa, a Medeia, Antígona, a gente vai ter muitas tragédias que até hoje no teatro são utilizadas, claro, adaptadas para a nossa modernidade, mas elas são muito utilizadas e isso é bem interessante de se discutir, tá? E as comédias, né, enquanto a tragédia utilizava de heróis, semideuses, deuses, etc., e discutia sobre a vida, o futuro, a comédia, ela falava de pessoas comuns, pessoas, principalmente também da
né, da pobreza ali, e também ela servia como uma crítica social, tá? Uma crítica social foda, né? Ela servia como crítica para a política da época, para cutucar alguém, tá? Então a comédia também ela tinha um intuito de formação, de debate, beleza? O que mais que eu tenho que falar? Ai, gente, eu sou muito suspeita para falar de teatro, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre as tragédias, as comédias. E a gente, alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Vocês sabiam disso tudo do teatro, para que ele servia? Alguém abre o microfone e fala comigo, pelo amor de Deus. Tudo bem, prof. Alguém falou alguma coisa no chat? Não, ninguém Não. até agora. Nossa, gente, cadê a empolgação com o teatro, galera? Enfim, obrigada por ter respondido. Então é isso, eu acho que é importante a gente, só fazendo um parênteses aqui para uma discussão, acho que é importante a gente pensar, né, o teatro como ele era antigamente e as artes como elas são hoje, como a gente tem perdido um pouco a capacidade de atenção em algumas coisas. Eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes quando a gente está para assistir algum filme no cinema, quando a gente está para assistir alguma peça de teatro, quando a gente está para assistir alguma coisa, a gente tem cada vez mais dificuldade de manter a atenção, de manter o foco, né? Porque a gente tem várias coisas que podem nos distrair, como o celular. Ah, mas dica, no cinema não pode usar celular, no teatro. Não deveria poder, mas as pessoas usam, né? Então a gente está cada vez mais acostumados com artes mais efêmeras, mais rápidas. A gente às vezes não tem paciência para ouvir, para ler, para escutar uma coisa de 1 hora, mais ou menos, de conhecimento, mas a gente está acostumado cada vez mais com as coisas efêmeras, com as coisas curtas, com as coisas que chegam rápido, mas também vão embora rápido. Então, por isso que a arte, tanto na antiguidade quanto agora, ela é importante até para a gente conseguir pensar um pouco na discussão, no que ela fomenta, porque a arte ela pode proporcionar debates magníficos, ela pode proporcionar encontros, né? Ela pode proporcionar desenvolvimento de ideias, né? Que as coisas efêmeras talvez não proporcionem, tá? Então é uma discussão aí para vocês, caso caia algum dia aí em alguma redação do vestibular também, tá? Aqui, só para a gente finalizar Atenas, então, eu tinha comentado para vocês sobre a música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, e eu descobri que foi escrito com Augusto Boal. Augusto Boal foi um cara fenomenal do teatro também, ele desenvolveu muitos métodos teatrais que a gente usa até hoje, então, né, já que a gente está falando desse contexto, eu só trouxe um exemplo, depois peço, por favor, que vocês procurem essa letra, essa música. Vou dar só uma lida aqui para vocês verem. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam. Suas melenas, quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram. Mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem para os seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar, violentos, carícias plenas, obscenas. E daí ele vai dando aí uma contextualização histórica das mulheres atenienses. A gente já compara as mulheres atenienses com de Esparta, tá? Bom, aqui eu não costumo trazer questões, porque já é muita matéria, então por isso que é importante que vocês acompanhem o aprimoramento de semana. O João está fazendo um ótimo trabalho, né? Ele está respondendo questões, está trazendo questões para vocês, está revisando. Então acompanhem, se não conseguir de semana, assistam um vídeo dele, que é muito bom, tá? Nosso monitor de história. Aqui tem uma questão que caiu no Enem em 2012, achei legal trazer para vocês, por isso que eu falo, procurem essa música, tá? Que pode cair novamente. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de
sua função pedagógica exercita junto às crianças atenienses, sua importância na consolidação da democracia pelo casamento, seu rebaixamento de status social frente aos homens, seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra e sua igualdade política em relação aos homens. Obviamente, a gente acabou de falar sobre isso. Ai, gente, olha que legal esse... apareceu, né? Ai, parece aquelas tias que não sabem ligar projetor. Enfim, aprendi. Obviamente, vai ser a resposta C. Seu rebaixamento de status social frente aos homens. Tá bom? Bom, vamos falar de Esparta agora para a gente terminar, então, essa parte. Quando a gente fala de Esparta, a gente imagina o quê, né? Para quem gosta, né, de homens, aí, nosso incrível ator Rodrigo Santoro, brasileiro, fez um papel de Xerxes em 300, é muito orgulho para o Brasil, né? Mas ele tá super estranho, esquisito aqui. A gente imagina essas coisas e a gente imagina isso também, né? A gente não queria ver, a gente queria aprender a desver, mas não é possível mais desver. Esse daí, para quem não sabe, é o Guilherme, tá? O fundador do cursinho. Esse cursinho é uma vergonha, a gente pode ver, né? Gente, essa cuequinha de couro, olha, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem uma imagem, né? Uma pintura representando Esparta, né, os caras tudo peladão, não sei o quê, porque é isso, né, algumas armaduras, essa imagem, ela é muito bonita, né, depois a Aline talvez vai ensinar vocês a analisar a imagem, recortando ela pelo meio, enfim, depois a gente fala sobre imagens também. Bom, vamos lá então. Esparta, Península do Peloponeso, tá, ou seja, na parte sul ali da Grécia, eu já vou mostrar o mapa para vocês. Os povos fundadores foram os dórios, tá? Aqueles mesmos povos que invadiram, né, as colônias cretomicênicas e fizeram que as pessoas se dispersassem na primeira diáspora, que a gente começou lá na Grécia na aula passada, tá? Só que Esparta, ele não passa por esse processo da primeira diáspora, e nem da colonização grega. Por quê? Quando os dórios chegaram ali no sul da península, aqueles povos que estavam vivendo ali não fugiram, eles se adaptaram, né? Eles aceitaram a cultura dos dórios, e eles começaram a viver juntamente. Então, os dórios dominaram aquela região e por isso que Esparta não precisou passar por esse primeiro processo. O predomínio econômico é na agricultura, tá? A base da economia deles é a agricultura. As melhores terras eram administradas pela polis, né? Enfim, pela própria cidade-estado, e as terras menos produtivas, as terras mais às margens, elas ficavam como terras privadas, tá? Como terras de algumas pessoas que conseguiam. Aqui, para vocês verem, é Esparta, tá? Enquanto Atenas fica na península da Ática, Esparta fica aqui na península do Peloponeso, tá? Na região da Lacônia, tá? Aqui é a pirâmide social, né, a sociedade, as camadas da sociedade, muito diferente de Atenas. A gente não vai ver uma Esparta que vai passar por um monte de processos políticos, que vai ter os aerópagos, os eupátridas, o conselho, não sei o quê, a bulé, não sei o quê. Não. Tá? Aqui vai ser um pouco mais simples, porque é uma cidade militarista, a política ela não vai ter grande importância como teve em Atenas. Então, no topo, a gente tem os esparciatas, que são descendentes dos dórios, tá? Que eram os militares, e ao mesmo tempo a gente vai ter os hoplitas. Os hoplitas eram soldados cidadãos, que, ao passar do tempo, eles poderiam se tornar esparciatas, quando eles se tornassem mais velhos, tá? Eu já vou explicar isso daqui para vocês. Temos os periecos eram os lacedemônios, que incrível, lacedemônios livres remanescentes, ou seja, eram os povos que ficaram ali, que aceitaram ser conquistados pelos dórios,
mas eles não tinham uma função militar, então eles acabavam vivendo na periferia, eles eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, tá? Donos das piores terras, mas quando existia a guerra, eles eram convocados para o exército. Então, muito provavelmente, esses periecos, eles podiam se tornar esses hoplitas, esses soldados cidadãos, tá? E a gente tinha os ilotas, tá? Servos da sociedade, base de mão de obra. A sociedade, ela apresenta um caráter mais estatal do que censitário, como a gente pode ver, então não há uma mobilidade aqui, muito menos a gente vê uma seta indicando que quanto mais privilégio, né? Enfim, a gente sabe que isso existe, mas isso não é regido por dinheiro, por questões salariais, tá? Ela é regida mais pelo negócio de nascimento, quem tem direito e quem não tem, tá? Os ilotas, cuidado para não confundirem, porque os ilotas não necessariamente são escravizados, tá? Eles estão mais como servos mesmo, base da mão de obra. Para a gente entender basicamente, diferente de Atenas, que tinha um monte de coisa para a gente ver, aqui não. Esparta era uma oligarquia militar, ou seja, um governo de poucos, e esses poucos militares, tá? Era, na verdade, a gente pode chamar de diarquia, mas no fundo, na prática, era uma oligarquia mesmo, né? Era uma oligarquia. Diarquia, 2 reis, né? Monarquia, diarquia. Um líder religioso, né? Um rei religioso, e o outro militar. Na prática, o religioso, ele não nada, né? Era um militar que ia governar e ele fazia parte dessa oligarquia militar, então de nada tinha tanta diferença assim. Existiam 5 éforas, ou seja, 5 líderes, tá? Para ajudarem nas questões legislativas também, e a gerúsia, geronte, vem, né, da palavra idoso, velho, 28 gerontes, legisladores acima de 60 anos, que eles eram guardiões de Licurgo. Licurgo era um ser mitológico espartano, tá? Era como se fosse um legislador, e eu digo mitológico porque, novamente, não foram encontradas provas de que ele realmente existiu, assim como a Guerra de Troia, por exemplo, não há provas de que ela existiu. Então, um ser mitológico que teria formado as primeiras leis de Esparta, né? Então, eram leis completamente conservadoras e voltadas para o militarismo. Então, acabava que esses gerontes, eles eram os guardiões de Licurgo, né? Os guardiões dessas leis, tá? E a gente tinha a APELA, a Assembleia Consultiva, que não votava, né? Não tinha força de voto, não sei o quê, ela só aplaudia quando ela gostava de um projeto ali proposto pelo legislador e tal. Então, a aprovação, mais ou menos, ela vinha por meio de aplausos. A cultura espartana, ela vem de um militarismo muito forte, é bom reforçar isso, tá? Existia um termo em Esparta chamado ágoge, tá? A ágoge era uma educação, tá, voltada para o militarismo. Então, assim, homens e mulheres recebiam treinamentos militares dos 7 aos 30 anos. Os homens de forma total, as mulheres de forma parcial, tá? Os meninos, quando eles faziam 7 anos de idade, eles eram levados para os acampamentos, tá, para os centros de treinamentos militares, e ficavam lá até os 30 anos. Aos 18 anos, eles passavam, eu não vou ler, Krypton, acho que é, eles passavam por uma prova, acho que chamava Krypton, que era para eles se... Era quase que um controle populacional que existia. Então, alguns soldados eram escolhidos para matar um grupo de hoplitas, tá? Desculpa, um grupo de ilotas, tá? Os servos, etc. Eles eram escolhidos para isso. Então, servia também ali como um controle populacional, você mata algumas pessoas, tal, e também como treinamento militar, para ver se você está pronto para matar outra pessoa. Tá? Então, aos 18 anos passavam por essa prova, aos 30 você se tornava
um hoplita, né? Quando você completava essa ágoge, essa educação até os 30 anos, você se tornava um hoplita, ou seja, um soldado cidadão. Você estava pronto para servir o exército, você estava pronto para honrar Esparta, né? E você ganhava, você poderia voltar, encontrar uma mulher, se casar com ela, se reproduzir e ir para a guerra. Né? Quando você envelhecia, eu não lembro qual a idade, mas eu acho que uns 60 anos, você ganhava um pedaço de terra e tal. Com 30 você ganhava, com 60 eu acho que você tinha mais privilégios ainda. Então, é importante destacar aqui que a palavra soldado, ela vem antes de cidadão. E o que difere Esparta de Atenas? Porque era mais importante para Esparta você ser um soldado do que um cidadão. Tá? Antes soldado, depois cidadão. Então, isso já explica um pouco a dinâmica das coisas. Gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Beleza. Vocês sabiam disso, desses treinamentos que os espartanos passavam? Eu não sabia. Não? Bom, enfim, é mais voltado para isso mesmo. As mulheres, elas acabavam tendo, então, as funções, elas acabavam ficando responsáveis pelas funções econômicas, administrativas, militares, quando os espartanos tinham que ir para as guerras, tá? Elas chegavam a assumir essas funções durante esse período de guerra, tá? As mulheres, daí aqui eu acho importante a gente pensar, as mulheres, elas eram protegidas pela lei de Licurgo, aquele cara que eu falei para vocês, tá? Mas ela não era protegida no sentido de, ai, não, a mulher ela tem direitos, não, a mulher não sei o quê. Não, não era nesse lugar. Era que a mulher ela tinha a função de gerar guerreiros saudáveis, né? Então eles acreditavam que, sei lá, se a mulher quebrasse a perna, quebrasse o braço, tal, e aquilo calcificasse errado, quando ela tivesse um filho, ele poderia vir com alguma sequela disso. Alguém está com o microfone ligado, eu acho. Será que... Acho que é que eu estava ouvindo o eco da minha voz. Então, poderia calcificar errado, e daí o filho poderia nascer com alguma sequela. E um filho com algum tipo de sequela, algum problema, não seria um bom soldado. Olha que doido isso. Então, na verdade, eles não estavam preocupados ali com a mulher, mas sim com a continuidade da sua formação militar, tá? Existe um termo que a gente usa para, né, dos espartanos, que chama laconismo, tá? Que é um desprezo à retórica, ao debate, principalmente porque não foi uma cidade-estado preocupada em desenvolver politicamente as coisas, né, democraticamente. E a gente também tem um termo que a gente chama de eugenia. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não, mas eugenia, ela significa basicamente pureza racial, tá? A busca da pureza racial. Então, quando a gente vê alguma coisa ou outra de Esparta, sacrificando crianças, jogando do penhasco, matando quando a criança nascia, com alguma questão, isso é verdade. Porque os espartanos, eles buscavam uma pureza racial, principalmente para que eles pudessem prevalecer essa coisa do militarismo e que eles acreditavam que isso era da raça deles e etc. É uma coisa a ser pensada no sentido de, no começo, você tem, para preservação e também para manter a mesma linha familiar e os mesmos privilégios, você tem dórios se relacionando com dórios, tá? Ou seja, muitas vezes familiares se relacionando com familiares, o que vai causar um aumento, né, dos genes recessivos e que daí pode acarretar em problemas, né, em problemas genéticos, e as crianças nascerem com questões genéticas vindo disso, que eles chamavam de não saudáveis, tá? Por isso a importância da diversificação, né, do cruzamento de vários povos, tal, e não da mesma família. A eugenia, a busca pela pureza racial, ela vai iniciar ali em Esparta,
muito provavelmente pode ter um povo ou outro antes, mas a gente dá destaque para Esparta. E acho que um exemplo que vocês vão poder ter é quando a gente chega no nazismo, quando a gente chega na Segunda Guerra Mundial. Como assim, gente? Você está falando de Grécia Antiga e agora você pulou para 1939. Sim, Hitler, ele buscava por isso também, ele buscava por uma eugenia, ele buscava por uma higienização da raça. O que ele queria? A raça pura, a raça ariana. Por isso que ele colocou milhares de milhões de judeus em campos de concentração, síndrome de Down, ciganos, homossexuais, negros e etc. Porque ele queria limpar tudo que ele achava que era de ruim, que era de gene recessivo e etc., para purificar a raça ariana alemã. Tá? Então, o ápice aí da eugenia a gente vai enxergar em 1939, século XX. Tá? E isso é muito louco, a gente vai discutir quando a gente chegar mais para frente, tá? Mas pensem nisso também. Aqui houve um meme maravilhoso. Meninos de 12 anos em Esparta. Meninos de 12 anos em... Vocês entenderam? Bom, então vamos só dar uma continuidade aqui para a gente encerrar a Grécia. Falamos um monte aqui do período arcaico, então, formação da democracia, militarismo espartano, e a gente vai entrar, então, para finalizar o período clássico e o período helenístico, tá? Período clássico marcado por duas grandes guerras, tá? As guerras médicas e a guerra do Peloponeso, tá? Uma vai indicar o apogeu do imperialismo ateniense e a outra, a guerra do Peloponeso, no caso, vai indicar o declínio do mundo grego. Tá? A gente já vai entender isso. Gente, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Período clássico, então, que ele vai do século VI ao século IV, tá? Guerras médicas acontecem de 496 a 448, então a gente tem um tempo aí bem grande das guerras medo-persas acontecendo, tá? Ela marca o ápice do imperialismo ateniense e a Guerra do Peloponeso, ela vai marcar a queda do mundo grego, como eu falei para vocês. As guerras médicas, a gente chama isso, eu já falei na última aula, por conta dos povos medo-persas, né? Os povos persas, eles eram chamados de medas, pelos gregos, tá? O que acontece? Atenas, quando a gente fala imperialismo ateniense, eu peço que vocês não confundam com império, tá? O mundo grego, ele não era um império, ou seja, ele tinha muitas colônias, muitas terras, muito espaço conquistado, mas ele não era regido por uma única pessoa, como foi o Império Macedônio, como vocês vão ver que foi o Império Romano, né? Não existia apenas uma única figura que liderava tudo ali, tá? Grécia era feita de cidades-estados autônomas, independentes, que falava grego, estava na mesma região e acreditava nos mesmos deuses, né? Tinha a região e a religião. Só que quando a gente fala imperialismo, esse termo aqui não significa império, e sim esse hábito, essa tentativa, na verdade, de expansão, de dominação de outras terras. Então, os atenienses, Atenas estava tentando expandir o seu domínio sobre outros povos, tá? Além da Grécia, fora da região da Grécia também, tá? E o que acontece? Os atenienses, eles começaram a investir tanto isso, a expandir tanto, que eles chegaram próximo do Mar Egeu, né, para além das fronteiras do Mar Egeu. E o Império Persa já existia naquela região. Então, o imperialismo ateniense estava tentando ir de encontro, na verdade, com os povos medo-persas e dominá-los de alguma certa forma. Aquilo poderia acontecer. Então, as guerras médicas foi, na verdade, uma resposta dos povos persas em relação ao imperialismo ateniense, tá?
A primeira fase dessa guerra tem a vitória ateniense sobre o primeiro ataque persa, né? Então, eles atacaram por conta da tentativa de conquista de Atenas, eles atacaram, perderam, tá? Daí, depois, os povos medos, persas, eles vão tentar invadir a Grécia novamente, e eles vão invadir pela região de Termópilas. E daí que vem a derrota espartana que passa naquele filme 300, a Batalha de Termópilas, e daí os 300 soldados. Essa história, ela tem um fundo de realidade, enfim, o rei Leônidas, e sim, quem estava dominando, quem era o imperador da Pérsia nesse momento era o Xerxes, e etc, tá? Então, os persas conseguem derrotar os espartanos, tá? Essa é a primeira fase. A segunda fase é quando Atenas vê que o Império Persa está conseguindo se aproximar, ele está conseguindo conquistar os seus territórios, e daí ela propõe para algumas cidades, estados da região, ela propõe que elas fizessem uma liga, uma confederação, tá? Uma união, uma aliança militar para conseguir conter os avanços dos persas, tá? Essa confederação, essa liga, a gente vai conhecer como Confederação de Delos, tá? Delos era uma cidade, uma região ali também muito estratégica, tá? Que ficava na Península da Ática. Essa aliança militar, ela foi liderada por Atenas, e com isso, com essa aliança, Atenas conseguiu conter o avanço dos persas, derrotá-los, e com isso, Atenas conseguiu avançar com seu imperialismo. Como assim? A confederação, a priori, era para ser feita, ela foi pensada exclusivamente para conter os avanços. O que tinha que fazer? Essas cidades e estados pagavam um imposto, esse imposto ele era investido em armamento, ele era investido em treinamento. Atenas, como eu já tinha falado para vocês, ela era muito boa no exército marítimo. Ela tinha muito conhecimento marítimo, enquanto Esparta tinha conhecimento de militarismo terrestre, tá? Atenas vai investir nisso com esses impostos que cada cidade-estado da Confederação de Delos vai começar a pagar, e daí isso era exclusivamente para conter os persas. Acabou na guerra, desfaz essa liga. Porém, Atenas conseguiu convencer essas cidades-estados que, mesmo após a guerra, continuasse a ter essa liga, essa confederação, porque vai que a gente sofre um outro ataque, vai que a gente é invadido novamente. Então, pelo menos, a gente consegue aí, né, se resguardar. O que acontece? Esses impostos, esse tesouro, né, onde eram colocados esses impostos e tal, é transferido da cidade de Delos para Atenas, tá? Atenas, ela demonstrava muita confiança, principalmente por ser uma cidade democrática, por ser uma cidade que tinha um desenvolvimento político e tal. Então, ela passava esse ar de, não, gente, vem comigo, tá tudo certo, bora lá, vamos deixar o tesouro lá na minha cidade, eu cuido certinho, eu administro, tá? Mas ela passava confiança, tá? Então, Atenas consegue permanecer com essa confederação e trazer o tesouro de Delos para Atenas, e com isso a gente chega no século de ouro ateniense. Aqui é só para vocês verem mais ou menos o Império Persa, tá? É o laranja aqui, a Ásia Menor, tá? Era onde ele dominava. A gente tem aqui, depois vocês dão uma olhada, né? As rotas dos exércitos persas pelo terrestre, né, por onde ele passou. A Batalha de Termópilas foi aqui, tá, até chegar em Atenas, e as rotas de esquadras persas, tá, ou seja, pelo mar, tá. Então a gente chega no século de ouro de Atenas, o apogeu ateniense, tá. Esse período, ele vai ser um período de muitas conquistas para Atenas, vai ser um período de desenvolvimento muito grande, cultural, político, econômico, militar, tá? Atenas está lá bombando, assim, tá? Trend topics, assim. Governo de Péricles, cara,
O Péricles ele foi praticamente um governador, um legislador, e que ele acrescentou muito, é bom lembrar dele. Inclusive, tem uma passagem que fala dos escritos gregos dele, e que hoje a gente conhece por tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, exalta samba, Periclão! Nossa, eu fico lembrando dele cantando Havana. Havana, ulala. Enfim, gente, com o governo de Péricles, que não é esse, mas é tão maravilhoso quanto, a gente teve a expansão da escravidão, e automaticamente, com a expansão da escravidão, a gente teve o apogeu da democracia. Calma, como assim? Como que pode existir escravidão, a expansão da escravidão ser um fator para o apogeu, né? O ápice da democracia? Hoje, para a gente, pelo conceito que a gente tem de democracia, não faz sentido. Mas naquela época fazia, pensando em o que era democracia, para quem ela existia, né? Daí, aqui chega uma questão que eu quero discutir com vocês, que é a criação da mistoforia. Ai, meu Deus, dica cada palavra. Mas fica calmo. A mistoforia, ela é o salário político para os o cidadão ateniense para ampliar a participação dos cidadãos mais pobres. Agora tá certo. Como assim? É aqui que inicia essa desgraça do salário político? Gente, a gente pode ter muitas críticas a respeito do salário político, e a gente tem que ter mesmo, a gente tem que criticar, a gente tem que cobrar, quando a gente fala da modernidade que a gente vive. Porém, eu quero trazer uma discussão aqui para vocês, não fiquem inconformados. Mas o salário político, ele surgiu ali, principalmente porque, assim, quero participar da democracia, mas eu não tenho como participar porque eu preciso trabalhar. Isso, um homem ateniense de mais de 18 anos, filho de mãe e pai ateniense falando, que era o cidadão, né? Não tem como, preciso trabalhar, sou pobre, não sei o quê. Mas como que eu vou trabalhar se todos os cargos estão sendo ocupados, né? Estão colocando escravizados nesses cargos aí para trabalharem de graça, forçosamente, né? Compulsoriamente. Não tem mais espaço para eu trabalhar, não consigo receber, mas eu queria entrar na vida política. Enquanto os atenienses ricos, bem de vidas, bem nascidos, eles podiam ali discutir política na praça, né? Ter retórica e não sei o quê, então eles podiam participar. A mistoforia, ela foi criada para que esses cidadãos atenienses mais pobres pudessem também participar, porque, querendo ou não, isso fazia parte de uma democracia. A democracia não estava ligada a quem tinha mais ou menos dinheiro, né? Então, por isso que foi criado. E eu acho que é importante, caso caia no vestibular, alguma discussão sobre isso, a gente pensar que o problema não é existir um salário político, porque também, se não existisse, muitos dos políticos que muito provavelmente a gente conseguiu eleger através da força e movimentação popular e etc., esses políticos que a gente confia, de fato, que estão preocupados com as causas dos pobres, das minorias, etc., muitos desses políticos talvez não conseguissem atuar se não tivessem recebendo um salário, né? Porque também são pessoas de classe baixa. Agora, se a gente pegar e restringir a política única e exclusivamente para pessoas ricas e dizer, não, então quem vai trabalhar na política vai ser só quem tem condições de se bancar, não precisa receber salário, ou seja, quem tem condições de se bancar, de ficar pensando em política e não sei o quê, sem precisar trabalhar? Quem é rico. E rico não é sinônimo de honestidade. Inclusive, a gente vê isso na história do Brasil e na história do mundo. Não significa que você é rico que você não vai roubar. Muito pelo contrário, a gente vê aí muitos escândalos de pessoas muito bem de vidas, políticas, que continuam querendo fazer fortuna em cima do dinheiro do povo. Então, reduzir o salário ou tirar o salário dos políticos, né, reduzir tudo bem,
porque, né, a gente tem umas questões aí, mas tirar o salário político talvez não seja a solução, porque daí a gente só dá espaço para gente rica e a gente sabe que isso não é sinônimo de honestidade nem de qualidade, tá? Então pensem nisso, fomentem aí, se vocês quiserem depois a gente discute, para se caso cair em alguma questão, tá? O problema não é o salário, mas sim o que eles fazem com isso, e se eles estão representando a gente. Lembra daquele negócio? Democracia, representatividade, quer dizer, desculpa, participação direta ou participação representativa? Então, tá? Esses recursos, como que então pagava esse salário político? Os recursos, eles vinham das colônias atenienses e das cidades aliadas, né? Das outras cidades-estados. E daí tem uma frase aqui que caiu no vestibular. Eu não sei se foi o USP ou o Unesp, mas caiu numa questão dissertativa, ou seja, para vocês dissertarem, escreverem, né? Não era de xizinho. Imperialismo e democracia são duas faces da mesma moeda em Atenas. Pronto. A gente acabou de entender que sim, o imperialismo ateniense, ou seja, a conquista de cada vez mais colônias, consequentemente, o ganho de mais escravizados, ele faz com que a democracia aumente também, seja exercida. Ou seja, um exemplo aqui, quanto mais guerras, mais prisioneiros e mais escravizados. Ok? Quanto mais escravizados, menos emprego para as pessoas que eram consideradas cidadãos e mais ócio, porque se eu não tenho emprego, eu posso cuidar dos meus pensamentos, dos meus afazeres, dos meus prazeres. O ócio que eu falei para vocês lá em cima. Quanto mais guerras, mais colônias. Quanto mais colônias, mais renda, mais lucro, porque essas colônias vão pagar impostos. Então, com o dinheiro desse imposto, dessa renda, desse lucro, eu pago a mistoforia, eu pago o salário político. Tá? Não pode parecer complicado, mas desenhando fica mais fácil. Dúvidas até então? Não. Não, prof. Beleza, gente. Então, aqui é o Partenon, tá? Ele é um grande símbolo ali de Atenas, ele fica na Acrópole, em Atenas, bem no centro de Atenas. É uma construção, um templo que foi feito para deusa Atenas, tá? Partenon, se eu não me engano, significa templo, espaço da Virgem, onde era cultuada, né? Olha que monumental isso, e ele está preservado assim até hoje, tá? Ele é enorme, gigantesco, e foi no século de ouro que os atenienses conseguiram fazer essa proeza, essa lindeza. Bom, aqui eu coloquei para vocês o território ateniense, tá? Então aqui em laranjinha fica Atenas, e tudo que está em amarelo são as cidades aliadas, ou seja, né? Cidades aliadas e também os avanços aí que foi tendo. Claro que, enfim, se a gente for aprofundar, vai existir conflitos de gente que não queria mais, não sei o quê, mas no mais é isso, tá? Aqui eu vou fazer um parênteses para falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos, do qual eu vim hoje, tá louca, né? Os Jogos Olímpicos, sim, começou na Grécia Antiga, e a gente tem ele até hoje. De outras formas, o conceito de jogo olímpico moderno, ele é moderno, tá? Essa coisa da união dos países, não sei o que lá, competitividade boa, tal. Mas na Grécia era um festival esportivo e religioso, que acontecia a cada 4 anos, e durante os jogos as cidades colocavam uma trégua nas guerras, com exceções, né? Tinham cidades que entravam em guerra, sim, tinha cidades que aproveitavam para sabotar, envenenar atleta, enfim, gente, não é tudo as mil maravilhas, não, do espírito esportivo, não, tá? Era um momento de integração cultural, mas também de rivalidade entre as cidades, porque as cidades e estados que ganhavam praticamente representava, sugeria que os deuses gostavam mais dessa cidade-estado, gostavam mais desses atletas, e esses atletas estavam bem melhor preparados do que qualquer outro, né? Então, existia uma questão aí bem grande. Os atletas, eles eram profissionais. Os Jogos Olímpicos, eles eram jogos em culto
principalmente, né, em agradecimento a Zeus, e ele acontecia na cidade de Olímpia. Jogos Olímpicos, eu amo isso, tá? Aqui a gente vai ter várias cerâmicas representando isso, várias estátuas, tá? As corridas. Aqui a gente vai ter, enfim, representação, né, de corrida a cavalo, de luta livre acontecendo, boxe. Aqui eu achei uma imagem super legal, depois vocês deem uma olhada, né, das modalidades que tinham. Falavam que existia até umas 10 modalidades, duravam 5, 7 dias esses jogos, né? Era um evento, acontecia muita coisa, até roda de poesia, slam acontecia. Então, disco, pula distância, lançamento de dardo, corrida de cavalo, boxing. E daí tinha esse daqui que chamava como que pancração, eu acho, eu não sei como que é o nome. Que esse daqui é luta livre, tá? Até hoje existe nas modalidades boxe também. O pancrácio. O pancrácio, ele era praticamente uma mistura de boxe, luta livre, só que ele tinha uma regra muito... Ele valia tudo, podia fazer de tudo, mas aqui eles até destacam, menos enfiar o dedo nos olhos e no nariz do oponente. Podia tudo, mas não enfia o dedo no olho e no nariz do oponente, tá? Então, enfim, né, gente? Maneiras e maneiras de se lutar, né? Fica a dica aí. Tá? Depois tem uma olhada, é bem legal isso. Eu não consegui achar em português, mas talvez tenha. Guerras do Peloponeso, tá? Então a gente viu guerras médicas, Atenas venceu o imperialismo ateniense, apogeu ateniense, Guerra do Peloponeso, tá? Só para a gente terminar, tá, gente? Com o avanço, então, aí de Atenas, a hegemonia ateniense, Atenas praticamente dominando muita coisa aqui, né, exercendo seu poder sobre as outras cidades, Esparta dá uma olhada naquilo e fala, aqui não, hoje não, né? Então ele acaba criando a confederação, a Liga do Peloponeso, na região ali da península em que ele vive, que existia Esparta, e ele faz uma aliança militar liderada por ele mesmo, tá? Com as outras cidades-estados para acabar com a hegemonia ateniense, tá? Então o que acontece? Esparta, para conseguir fazer isso com proeza, ele bate na porta dos persas e fala: "Oi, sumido! Tudo bem? Mas não foram os persas que acabaram com os espartanos na Batalha de Termópilas, no desfiladeiro de Termópilas, né, onde os 300 foram massacrados pelos persas? Sim, mas assim, amigos, inimigos, mas quando é um inimigo em comum, a gente se junta, né? E depois de muito tempo, né, essa guerra durou quase 30 anos aí, depois de muito tempo, a vitória foi da Confederação do Peloponeso, foi espartana, tá? Só que daí eu trago um questionamento, vitória de quem? Né? Se a gente parar para pensar, vitória de quem? Porque assim, a gente está falando de cidades-estados gregas que estão combatendo. A gente está falando de cidades-estados da mesma região, né? Gregos lutando contra gregos. Quais as consequências disso? Os conflitos internos, eles vão acabar trazendo enfraquecimento, causando enfraquecimento militar nas cidades-estados e vai ficar propício à invasão desse mundo grego, né? Se eu tenho enfraquecimento militar, se eu tenho conflito interno e eu estou preocupada em vencer o meu adversário grego do que proteger as minhas fronteiras, porque eu já não tenho mais soldados, morreram todos, já não tenho mais equipamentos, né? Então as fronteiras ficam muito suscetíveis a invasões, tá? E um dos povos que vão invadir, vão conseguir, vão ter muito sucesso nisso, vai ser o Império Macedônio, que eu já vou falar para vocês, tá? Aqui a gente, então, tem a tese do suicídio grego. Geralmente cai no vestibular isso, sobre a tese do suicídio grego e tal. Por que suicídio grego? Porque gregos lutando contra gregos acabam causando o seu próprio fim, o seu próprio declínio, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal?
Não, prof. Beleza. Então, a gente já está finalizando, entrando, então, no período helenístico, tá? Esse período clássico aqui é caracterizado pelas guerras, suicídio grego, e a gente tem, então, a dominação do Império Macedônio. Aqui, só para vocês terem uma noção de como estava a Grécia um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes de começar a Guerra do Peloponeso. O que está em rosa são Esparta e a Liga do Peloponeso, tá? O que está em amarelo seria Atenas e as suas aliadas. O Império da Macedônia aqui, ali, ó, meio de olho, né? Aqui temos os estados, as cidades-estados neutras, tá? E aqui a gente tem o Império Persa, beleza? Então, só para a gente finalizar, o período helenístico, né? O período helenístico ele vai acontecer do século IV, quando acaba, então, o período clássico, até o século II. A dominação macedônica, né? O período helenístico ele é conhecido, então, pela dominação dos macedônios sobre a Grécia. O início da invasão acontece em 356 com Filipe da Macedônia, Filipe II, se eu não me engano, tá? E depois que o Filipe morre, quem assume o legado é Alexandre o Grande. Inclusive, assistam esse filme. Assistam, é muito bom, tá? Assistam Troia, assistam 300. É muito bom vocês saberem disso. E daqui a pouco eu vou indicar um livro muito legal. Em 336, então, Alexandre o Grande conquista o mundo grego. Não me pergunte por que ele chama Alexandre o Grande. Não me pergunte. Início da cultura, a gente vai começar a ver muito disso, tá? Principalmente depois, na Idade Média, a gente vai sempre ver o nome e um adjetivo para esse nome. O nome o nome de um legumes, uma fruta, um alimento. Tipo, pepino breve, né? Então, enfim, a gente vai ter isso nos reinos bárbaros também, tá? Início da cultura helenística. Cultura helenística. Já ouvi falar uma vez que helenismo significa ser grego, falar grego, tá? A expansão da cultura grega para o Oriente. Para vocês terem noção, Alexandre da Macedônia estava aqui, conquista a Grécia, tá? E ele vai passando para a Ásia Menor, ele chega na África, no Egito, a gente tem aí Alexandria, né, a biblioteca de Alexandria queimada, e daí a gente tem aí a ida para a Ásia Maior, chegando no extremo oriente, né, batalhas, as rotas, não sei o quê. O Império Macedônio, gente, foi enorme, foi gigantesco. E ele acabou com a morte de Alexandre, e os seus substitutos não conseguiram manter uma hegemonia, não conseguiram manter uma união do Império, então ele se dissipou. E daí o próximo que vem é o Império Romano, que é a próxima aula, tá? Aqui é Alexandre, uma, né, representação aí de Alexandre. Então, o Alexandre, além de conquistar tudo isso nesse império, ele foi grande responsável por levar a cultura grega, ou seja, a cultura que estava no Ocidente, para o Oriente e fazer um sincretismo, tá? Delas, fazer uma mistura. Alexandre o Grande, gente, para quem não sabe, ele era discípulo, ele era aluno de Aristóteles. E uma coisa muito legal que eu quero deixar para vocês é que Aristóteles, na verdade, aqui ele aparece várias vezes, mesmo que a gente não esteja falando especificamente dele. Aristóteles, quando a gente fala de teatro, por exemplo, é o Aristóteles que ele vai escrever o que é o teatro, para que ele serve, e ele vai trazer um termo novo, né? Ele vai trazer um termo que chama catarse. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a catarse, ela é praticamente aquela explosão de sentimentos e emoções que a gente tem quando a gente assiste ou vê algo, principalmente algo artístico. Então, às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, acontece muito comigo. Eu vou ao teatro, por exemplo, e eu assisto algo que eu fico completamente extasiada. Eu fico, meu Deus, a vida é linda. Ou eu vejo, eu falo, meu Deus, a vida é uma merda, né? E aquilo me toma, aquele sentimento me toma, eu saio de lá transtornada, eu saio, né? Eu assisto um filme que eu fico,
meu Deus do céu, sabe? Eu ouço uma música que eu fico, nossa, é isso, né? Aquilo me dá um mix de euforia e não sei o quê, ou de crítica, eu saio tão puta da vida e que aquilo me causa um monte de coisa. Isso é a catarse. E eu acredito que todo mundo já passou e ainda passa por isso, e isso é uma delícia. Então ele fala que o teatro ele tem essa função. Aí é onde Aristóteles aparece para a gente, que é bom destacar, sobre a catarse, e aqui o Aristóteles ele aparece de novo como professor de Alexandre o Grande, né? Alexandre era discípulo dele, e Aristóteles, além de ensinar muito de política, ele vai ensinar muito de filosofia, ele também vai ensinar muitas coisas culturais para Alexandre, e Alexandre ele vai pegar muito dos persas, a questão de tolerância cultural. Os persas, eles eram conhecidos por invadir, por ser muito imperialistas, por invadir os territórios, porém, eles aceitavam a cultura e a religião do outro. Eles não estavam nem aí, eles invadiam, eles não queriam que a pessoa se transformasse num persa, eles não queriam que cultuasse o mesmo Deus, não sei o quê. Não, paga meu imposto, me obedece que tá show, né? Então, o Alexandre, ele vai pegar muito dessa tolerância cultural e vai levar com ele. E é isso que é o mais magnífico da cultura helenística, do período helenístico, porque vai existir uma fusão entre a cultura ocidental, que é uma cultura voltada para o racionalismo grego, né? Aquela coisa milimetricamente pensada, o racionalismo, não, vamos pensar a política, a filosofia, o ser humano, as questões, e vai misturar com a cultura oriental, ou seja, o dualismo do persa, acho que eu falei para vocês do Deus de duas caras, o Deus dos opostos, né? E o monumentalismo egípcio, né? Porque, né, pegue o que são as pirâmides, né? O monumentalismo que é aquilo lá. Os gregos ainda não tinham muito disso. Quando Alexandre mistura essas culturas, os gregos vão show, bora lá, bora fazer umas coisas monumental também, umas coisas gigantescas, né? O dualismo persa, a gente tem essa coisa, vai ser muito importante para as duas culturas esse entendimento de duas forças opostas que se complementam, o bem e o mal, forças que regem a vida. É daí, são dos gregos que vai, com essa mistura oriental, que vai sair o termo maniqueísmo, tá? Talvez você já tenha ouvido falar, Mani era um filósofo também, enfim, maniqueísmo vem disso, dessa ideia de duas forças opostas no universo, tá? O bem e o mal, e a vida regida entre um ou entre outro, né? A gente aí tem uma pessoa maniqueísta demais, ou é 8 ou 80, ou é muito bem ou muito mal, né? Ou leva as coisas para esse lugar, tá? Além disso, abandono das questões políticas na filosofia. Ai, Gica, vão parar de discutir política? Não é muito nesse sentido, mas é que não faz mais sentido continuar discutindo política, né, as questões políticas, a democracia, não sei o quê, porque a Grécia inteira foi conquistada por um imperador. Então não tem essa, vamos fazer aqui uma democracia. Não, porque todo mundo é controlado por Alexandre. Então, já não vai fazer muito sentido continuar apenas nessas questões políticas, porque não tem como sair disso, né? Então, a gente entra para os debates sobre questões éticas, existenciais, realistas, mais individuais. Porque vão para a praça discutir sobre a vida política. Não, eu estou aqui, eu vou discutir, eu vou ficar com quem eu quero, porque eu gosto, né? Quanto menos é mais, né? A expressão do sentimentalismo, do subjetivismo, do fatalismo. Bom, a vida é isso. A gente vai todo mundo morrer. Tem um cara lidando com a gente, governando a gente. Então foda-se, eu vou fazer o meu, eu vou viver a minha, né? Tô pobre, nunca vou ser rico, então vou viver com o que eu tenho, né? Me fale uma coisa, vocês já tiveram aula com a Thaís sobre filosofia, né? Vocês viram os filósofos helenísticos? A escola helenística? Hello! E aí, gente? Vocês viram ou não?
Sente. Não, a gente não viu ainda sobre as escolas filosóficas. Vocês pararam aonde? Você lembra? Ela só deu uma aula introdutória falando sobre os principais filósofos. Mas ela chegou Só a falar teve uma aula dela. Ela chegou a falar Platão, Aristóteles. Sim. Ah, então daqui a pouco chegam nessa. Obrigada, viu? Então, vocês vão ver sobre isso. Aqui também, Império Macedônio. A gente vai ver, eu só vou usar como exemplo, eu não vou focar em filosofia aqui, mas esse daqui é o Diógenes, tá? O Diógenes, ele é responsável pela escola do cinismo. Embora cinismo hoje a gente entenda como outras coisas, ele dizia que o necessário para ele viver era ele e um barril. Ele vivia dentro do barril. Então, que as coisas que ele precisava, tudo ele tinha ali, né? Ele não precisava de mais, de nada supérfluo, de nenhum bem material. Posteriormente, o Marx vai falar, né, quando vocês verem em sociologia, que tudo que é sólido se desmancha pelo ar. Então, essa coisa do materialismo, essa coisa do material, de bens e tal, para que serve, afinal, né? E a escola do cinismo, cinismo vem de cão, e é muito doido, em grego, né? É muito doido comparar essa escola e essa filosofia do Diógenes como um cão mesmo, um cão de rua, um cão que está sempre abanando o rabinho se ele recebe carinho, independente se está com fome ou não, né? Ele vive com o que ele tem ali, com o que ele consegue, feliz da vida muitas vezes, passa fome às vezes, e etc. E daí dizem que o Diógenes, fofocas da história, né? Dizem que uma vez o Alexandre parou, ele estava tomando banho de sol na floresta, e daí o Alexandre parou na frente dele, ficou sabendo do caso dele, que vivia num barril, não sei o quê, parou na frente dele e falou assim: eu sou Alexandre, imperador, diga-me o que você quer que eu te darei tudo. Daí o Diógenes falou: tudo mesmo? Tudo, cara, pode pedir. Daí ele: então sai da minha frente que você está tampando o meu sol, né? Daí é isso, a filosofia dele. Ai, gente, eu adoro. Ah, meu Deus, eu tô muito doida, né? Enfim, a filosofia dele fala sobre isso, sobre as coisas simples. Depois, se ele morreu ou não por ter falado assim com o Alexandre, eu não sei. Tô brincando. Então, além do cinismo, vai ter o ceticismo, o epicurismo, tá? Então, vai ter vários outros filósofos que a Thaís com certeza vai dar uma passada por cima. Aconselho vocês lerem um livro muito legal que chama O Mundo de Sofia. Gente, eu aconselho sempre esse livro. Não quero ler inteiro, mas então leia a primeira parte que ela fala, que ele escreve sobre os filósofos gregos. É muito legal. Alguém falou alguma coisa? Eu já li O Mundo de Sofia. É um livro perfeito. Maravilhoso. Menina, o final, eu não vou dar spoiler e tal, mas eu fiquei assim, no final, não é possível. Eu não aguento mais. E eu tinha começado, daí eu tinha parado, daí eu voltei. Gente, mas vale muito a pena, assim, porque ele não vai ser um livro, assim, ele não vai ser um livro didático de filosofia. Ele vai contar a história da filosofia através de uma ficção. E isso é muito legal. Sério, leiam nem que for esse começo para vocês verem dos filósofos. É muito legal a forma que o autor trabalha. Eu super aconselho. Tem o filme O Mundo de Sofia também. Leiam, é lindo. Eu, inclusive, quero ler novamente. Perfeitinho demais. Oi? Perfeitinho demais. É incrível, né? Nossa, eu adoro as comparações que ele faz sobre adultos e crianças, enfim. Gente, só para finalizar, então, aqui eu estou trazendo novamente a imagem do Discóbulo. Eu já mostrei essa imagem para vocês quando a gente tratou das estátuas dos egípcios, né, daquele escriba, né, aquele cara sentado reto, sem expressão, e do Discóbulo, tudo, né, trabalhado no abdômen, né, aquele estudo da anatomia, aquele tanquinho, uma estátua de movimento. Essa é uma estátua de movimento, né? Ele está prestes a lançar um disco e tal. Só que observem, agora eu vou usar o Discóbulo para uma outra comparação. Observem que não há expressão na cara desse sujeito que está lançando um disco. Imagina você, primeiro dia de musculação, ali, ó, tentando fazer uma flexão. Você jura que você vai ficar com essa carinha? Você jura que você vai pegar um disco mega pesadão, você vai ficar com uma carinha plena?
Gente, eu ia parecer a Kerline lá chorando no primeiro dia do Big Brother, sabe? Sabe, tipo, eu não aguento mais, né? Mas aqui você vê um cara pleno, né? Tranquilo, de boa, sem esforço nenhum, porque ele nasceu atleta. Ele nasceu com esse dom, ele nasceu para isso, então não tem esforço. Eu estou fazendo aqui porque eu vim ao mundo para isso, né? Ao contrário de uma estátua helenística. Enquanto aqui a gente tem também as questões do nascer para isso, do tal não há esforço, mas também não há representação de sentimentalismo, olha essa estátua do Laocoonte, tá? Enfim, é de uma mitologia que ele traiu o deus Apolo, e daí o deus Apolo mandou 2 serpentes para matar ele e os filhos. A serpente está enrolando nos filhos, né? Então, olha essa imagem repleta de dor, de sofrimento, de fatalismo, que é o que o helenismo traz: sentimentalismo, subjetivismo e fatalismo. Tá? Olha a diferença que vai trazer na cultura também. A Aline Tamashiro muito provavelmente vai trabalhar com vocês sobre estátuas gregas, etc. Tá? Eu finalizo por aqui, só deixando um vídeo para vocês. Um vídeo muito importante. Eu espero que vocês gostem. Vocês estão ouvindo? Só me responde se vocês estão ouvindo. Quando eu coloquei. Ó. Estão ouvindo? Não, prof. Não? Não estão ouvindo? Pra mim não tá aparecendo som, não. Ó, de novo. Não? Não. Ah, que pena. Eu vou mandar no WhatsApp para vocês. Mas é um vídeo muito bom, espero que vocês assistam. Vou mandar agora, inclusive. E, gente, é isso. Consegui. Eu estou muito feliz por ter conseguido terminar. Deixa eu mandar aqui para vocês. Vocês conseguem